O filme Obsessão acabou de ser lançado e já tá fazendo um sucesso monstruoso no mundo todo. Oh, no, no. What? No, 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 don't do that! Um filme que custou US$ 1 milhão já tá fazendo aproximadamente 100 vezes mais do custo de produção dele. Mas enfim, o filme é tão bom assim e por que tá todo mundo falando sobre ele? Então vem comigo que eu te conto essa história. O filme começa mostrando pra gente o Bear, um cara completamente inseguro e introvertido. Ele trabalha numa loja de artigos de música com seus 3 amigos, o Ian, a Sasha e a Nick, pela qual ele é completamente apaixonado. Porque também é completamente compreensível, é só olhar pra essa mulher aí que você vai entender o porquê. Eu já conheci essa atriz, né, a Indy Navarrete, lá de Superman e Lois, e eu fico muito feliz que ela tenha um papel importante agora de destaque aqui em Hollywood. Inclusive, já puxando aqui um parênteses, porque as atuações desse filme são absolutamente incríveis. A Indy Navarrete é absolutamente maravilhosa, ela atua bem pra caramba. Pra mim é uma das grandes atuações em filmes de terror que eu já vi, assim. É maravilhosa, as atuações desse filme são incríveis. Só que a Nick é uma pessoa completamente oposta a ele, ela é muito sociável, carismática, cheia de vida. O Bear começa a sentir uma frustração porque ele acha que ele tá na tal da friend zone. E é aí que um elemento muda tudo no filme. Ele passa numa daquelas lojas de coisas místicas assim e vê um salgueiro dos desejos, que tu tem que falar um desejo e quebrar ele logo em seguida e teoricamente esse desejo vai ser concedido. O Bear compra isso pra dar de presente pra Nick, só que num ato de frustração ele acaba usando pra ele mesmo. E o pedido dele é muito simples, mas extremamente egoísta ao mesmo tempo, e a gente vai descobrir o porquê. Ele deseja que a Nick ame ele mais do que qualquer pessoa no mundo. E como isso é um filme de terror, a gente sabe que isso vai dar uma merda gigantesca. Só que o filme transforma essa fantasia romântica que começa o filme, porque mesmo que seja meio esquisito, ainda assim tem uma montagem que mostra os dois muito felizes, assim, teoricamente. E ele transforma tudo isso num pesadelo psicológico pra todo mundo ali. Porque esse amor perfeito, entre aspas, não nasce de forma natural. E aos poucos a Nick começa a perder a própria individualidade. Ela deixa de ser ela mesma em função do Bear. Ela deixa de existir como pessoa. E esse é o tipo de filme de terror que eu mais gosto. Porque ele segue muito uma estrutura de filme parecida com Corra, com It Follows, com Hereditário principalmente. Esse filme me lembrou muito Hereditário, tanto em qualidade quanto em estilo de narrativa. Porque o terror ele funciona perfeitamente como uma camada da superfície, né? Tipo, o terror é o principal do filme, mas a camada de analogia e a camada psicológica embaixo, ela deixa esse filme muito mais rico. E se tu acabar indo assistir esse filme sem prestar muito nessa camada psicológica, nessa camada de baixo, você vai gostar pra caramba, porque o terror é extremamente bem feito. Mas tem toda essa parte, esse subtexto que existe por baixo, que deixa o filme muito, muito melhor. Porque no subtexto desse filme, ele tá falando sobre relacionamentos tóxicos. E a tal da obsessão no título desse filme surge tanto por parte da Nick, que fica obcecada por ele depois do desejo, quanto pela parte do Bear, que já era obcecada por ela antes mesmo de tudo isso acontecer. Que é isso? E caso tu esteja gostando desse vídeo, já deixa aquele like aqui pro canal. Caso tu não deixe o like, a Nick vai aparecer no teu quarto de madrugada e ficar te espionando dormindo. Mas caso tu deixe o like, ela também vai aparecer aí na tua casa. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, mas deixa o like aí, pô, deixa o like aí. Porque o Bear é um cara que claramente não se ama. No início do filme acontece uma coisa muito triste na vida dele, eu não vou falar aqui pra não dar spoiler. Ele tá lá todo depressivo no quarto dele e tal, até que a Nick liga pra ele pra chamar ele pra ir pro jogo de quiz que eles têm toda quarta-feira. Ele fica meio em dúvida se vai ir, porque ele tá muito mal e tal, ele fica pensativo nessa situação, mas a Nick insiste e ele deixa todos os sentimentos dele de lado pra agradar a Nick. Ele se anula pra agradar outras pessoas. E é exatamente o que vai acontecer com a própria Nick em relação a ele ao longo desse filme. Ela literalmente passa a viver exclusivamente pra ele. Existem umas cenas aqui que ela praticamente não vive enquanto ele não tá em casa. E existe a sensação constante de que ela deixa de ser um ser humano por completo. Ela vive exclusivamente pra ele. Era como se a personalidade dela fosse apagada pouco a pouco. E é lindo como esse filme usa
esse elemento sobrenatural como uma metáfora para discutir codependência emocional. E é aqui que esse filme mais acerta, na minha opinião, que é o escalonamento do terror. Porque esse filme ele não depende de jumpscares baratos o filme inteiro. O medo vem do desconforto crescente. Ele tem jumpscares, inclusive uns muito bons. Esse filme aqui tem, tipo, o jumpscare que mais desgraçou com a minha cabeça na vida. Foi o maior jumpscare da minha vida no cinema. É muito bom, é muito bom. E esse escalonamento aí no terror começa com o comportamento da Nick parecendo só um pouco intenso demais. Tipo aquela paixão exagerada que inicialmente pode até parecer meio fofo, sabe? Só que aos poucos vai ficando muito errado. Cada cena aumenta um pouco mais a angústia. Cada diálogo parece mais sufocante. Isso vai deixando o filme muito angustiante. Vai te deixando com uma ansiedade bizarra porque tu sabe que o Bear tá correndo muito perigo. E ao mesmo tempo a Nick também tá correndo muito perigo. Tá sofrendo muito ao mesmo tempo. E uma das primeiras cenas que isso acontece é uma cena lá que o Bear tá indo dormir e tal, e a Nick observando ele dormindo. Eu não vou falar muito dessa cena, mas é aí que você percebe que tem uma coisa muito errada com isso. E o Bear percebe também que tem algo errado com ela, só que a obsessão dele faz ele tentar fingir que isso não existe. Fica prolongando a situação e deixando pra fazer alguma coisa quando já é tarde demais. E o roteiro deixa muito claro que foi o Bear que criou essa própria prisão. Ele querendo ser amado acima de tudo e não pensando no livre-arbítrio da Nick. Ele criou uma prisão pra ele e principalmente pra ela. E o filme vai fechando umas portas assim que você não sabe como esse filme vai acabar. Você pensa assim, cara, não tem como isso terminar bem. Não tem como. Isso aqui vai dar errado. Você sabe disso. O filme vai te deixando sem opções. E isso é completamente angustiante. E talvez a coisa mais interessante desse filme é que ele não tenta transformar o Bear em um cara inocente, em um herói. Ele deixa muito claro que aquilo que ele tá fazendo é muito errado. E que ele tá demorando muito pra resolver essa situação. Tu vai começar esse filme achando que a guria é completamente obsessiva, mas na real é o completo oposto. Ela tá obsessiva por ele justamente porque ele era obsessiva por ela, e é tudo culpa dele. Tudo bem que foi numa jogada meio inocente, ele não achou que tudo isso ia acontecer, mas no final das contas foi culpa dele. E isso evita qualquer tipo de clichê que a gente vê muito em filme por aí, onde o protagonista é vítima e não sei o que. Não, esse aqui é completamente o oposto e o filme te lembra disso o tempo inteiro. E é por isso que o final dele é tão melancólico, é tão desgraçado, você vai ficar mal depois do final desse filme. E o filme não oferece nenhum tipo de solução confortável, não, esse filme acaba na merda, e tu vai acabar na merda também, você vai ficar muito triste, mano, porque esse filme é assim, ele não tem pena de ninguém, nem de quem tá assistindo, e é por isso que ele é tão bom, cara. E pra mim, Obsessão é facilmente o melhor filme de terror do ano até agora, e pra mim, o melhor filme do ano até agora. Superou pra mim também o Devorador de Estrelas. Esse filme foi 10/10 na minha opinião. Eu já tentei caçar algum defeito que eu não gostei desse filme, eu simplesmente não consegui achar. E vão preparados porque esse filme apresenta muito gore, muito gore, muito gore. Mas é mais pro final do filme, e quando acontece algumas cenas de gore é absolutamente aterrorizante, porque o filme ele vai andando num fluxo e do nada ele extrapola completamente. E uma das partes mais fodas da fotografia desse filme é que ele utiliza muito de silhuetas para fazer as cenas ficarem cada vez mais assustadoras. Tem uma muito específica que a Nick vai pra casa do Bear e a gente consegue ver só os brilhos nos olhos dela e um pouquinho assim de nada do rosto dela, então fica meio esquisito porque ela tá falando como uma pessoa muito tranquila, muito amorosa, mas ao mesmo tempo fica completamente assustador, porque tu sabe que tem alguma coisa errada e tu não consegue nem ver direito o rosto dela. Então fica o aviso. No final das contas, Obsessão é um terror extremamente desconfortável, inteligente e que entende perfeitamente como usar o terror pra falar sobre insegurança, carência emocional e relações destrutivas. Esse filme aqui é 10/10. Recomendo pra todo mundo. Mas bom, o que eu queria mostrar pra vocês era isso aí, então. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado do filme. E se não viu ainda, por favor, vá assistir esse filme. Eu imploro, é muito bom. Então deixa o like, comenta aqui o que você achou desse filme. Eu sou o Vim Gasolina e falou.